Fala galerinha, tudo bem? Tudo bem no ano? Conforme combinado, conforme nosso andamento aí do nosso ano letivo, vamos fazer a correção da atividade 2, tá? Aquela atividade do formulário, aquelas 4 questõezinhas que eu pedi para vocês responderem. Então, vamos lá. Vou minimizar aqui, para a gente conseguir trabalhar. Esse é o nosso formulário, para quem abriu. Quem não fez, por favor, faça, tá? Lembrando que isso será somado, vai ser a nossa avaliação, a presença vai ser marcada em relação a isso. Usem o Google Sala de Aula, o Classroom, tá? Então, por favor, não deixem de fazer, ok? Bom, 4 perguntinhas, super tranquilas. Primeira questão, trabalhando com dízima periódica, né? Nós temos 2 tipos de dízima periódica, a dízima simples e a composta. Né? A dízima simples, ela tem um valor que se repete sempre depois da vírgula, né? Na parte decimal. E esse valor, ele é fixo e ele se repete infinitamente. Então, por exemplo, na primeira, aqui na letra A, 0, depois da vírgula a gente tem o 2. Esse 2 está sendo repetido constantemente. Então, o período da dízima, o período em matemática é o valor que se repete, são os elementos repetidos, né? Então vai ser o 2. Então aqui a gente tem uma dízima periódica simples. Vou botar o simples aqui. Vamos aproveitar a questão, né? Na segunda, repara que eu tenho 5 antes da vírgula, que é a parte inteira, e depois da vírgula aparecem 2 algarismos repetidos, o 1 e o 2. Então, o 12 é o meu período, mas eu só tenho 12 depois da vírgula. Então, aqui eu também tenho uma dízima simples, só que o meu período ele é formado por 2 algarismos. Na terceira, a gente tem uma situação muito semelhante à da primeira, onde o período é o 7. Então, aqui também é uma dízima simples. Na quarta opção, repara que eu tenho o 1 antes da vírgula, que é a parte inteira. Eu tenho esse 5 que só aparece uma única vez e depois o 4 sendo repetido. Então, o 4 é o período. E esse 5 aqui, esse carinha que só aparece uma vez, é o que a gente chama de parte não periódica. Então, após a vírgula, a gente tem 2 elementos diferentes. A parte não periódica, o antiperíodo, que é o 5, que é aquele elemento que só aparece uma vez, e depois a parte periódica, o período, que é o 4, que é o elemento que se repete infinitamente. Quando isso acontece, a gente tem uma dízima periódica composta. Então, a nossa composta está aqui. A última, a gente tem o 6 como parte inteira e após a vírgula só o 5. Então, 5 é o nosso período. Então, aqui também temos uma dízima periódica simples. Como a pergunta era, encontre a única dízima periódica composta, então está marcado aqui, é a quarta. Ok? Vamos lá, vamos seguir adiante. Segunda questão. Calcule a fração geratriz da dízima 0,24, 24, 24. Aqui, a gente tem uma regrinha para transformar uma dízima em uma fração. Então, vamos recordar como se faz essa transformação. Calcule a fração geratriz da dízima 0,24, 24, 24. Então, primeiro, a gente vai chamar a dízima de x. Dizer então que x vale 0,24, 24, 24 reticências. O que a gente tem que analisar? Quantos elementos tem o nosso período? Nosso período é formado pelo 2 e pelo 4. A gente precisa fazer com que a vírgula fique depois desse período. Então, para isso, a gente precisa andar 2 casas. Para andar 2 casas, a gente precisa multiplicar por 100. Né? O nosso sistema é um sistema decimal. Então, cada casa que a gente ande, a gente ou multiplica por 10
ou divide por 10. Como a gente está aumentando o número, a gente está andando para o lado direito do número, duas casas, então a gente multiplica por 100. Lembrando que a gente vai multiplicar a equação inteira, tá? Então, 100 vezes x, 100x, igual 0,242424 multiplicado por 100, vai ficar 24, e a dízima que continua, porque ela é infinita. Agora a gente vai pegar esse resultado e vai subtrair o original. Então, menos x igual 0,242424. Vamos lá, vamos ver o que vai dar nisso aqui. 100x menos 1x, 99x igual, e aqui que é a parte interessante, ó, a parte decimal, elas são canceladas, porque a gente está subtraindo. Então vai sobrar só 24 menos 0, 24. Então x é igual a 24, a gente passa o 99, que antes estava multiplicando, a gente passa dividindo. Caramba, Rafael, beleza, chegamos aqui. Mas a gente não tem essa resposta. Será que eu fiz errado? Não. A gente precisa simplificar sempre que for possível. Nesse caso, 24 e 99 são dois números que a gente consegue simplificar pelo menos por 3. Então, 24 dividido por 3 vai dar 8. 99 dividido por 3, 33. Aqui a gente já não consegue mais, porque o 33 só daria por 3 e por 11, e o 8 daria por 2, por 4 e por 8. Então não tem um valor que sirva simultaneamente para o numerador e para o denominador. Mas a gente tem essa opção. Então a opção correta é a primeira. A gente pode dizer que é a letra A. Muito bem, galera. Vamos lá. Questão 3. Marque o único número decimal exato. O que é um número decimal exato? É um número que você pode olhar para ele tem a vírgula, né? Óbvio, se ele é decimal, ele tem a presença da vírgula, ele tem a parte inteira e ele tem a parte decimal. E diferente da dízima, que tem aqueles 3 pontinhos, né? São as reticências, significa que ele continua infinitamente. O decimal exato, você olha para o número e você sabe quantas casas decimais, quantas casas após a vírgula o número tem. Então, é um número que não tem as reticências. Tá? Então, por exemplo, ele tem a vírgula por ser um número decimal, mas ele não tem as reticências. Então, por exemplo, aqui, ó, falei isso por conta do último. É um 5. 5 é um número inteiro, é um número sem vírgula. Tá? Na verdade, a gente até compreende que a vírgula está aqui ao final, mas a parte decimal é nula. Então, a gente diz que ele é um número inteiro. O primeiro, eu tenho reticências. Então, aqui eu tenho uma dízima periódica simples. Vou pular o segundo, que é a nossa resposta, mas a gente chega lá. O terceiro, repara que o período é o 21. Então, aqui a gente também tem uma dízima periódica simples, mas eu tenho reticências, então é infinito. O quarto valor, eu tenho o 2, depois da vírgula, e depois o 47 sendo repetido. Então aqui eu tenho uma dízima periódica composta. O único que é um decimal exato vai ser a segunda. Repara que após a vírgula eu tenho duas casas decimais, o 2 e o 5, né? Os décimos e os centésimos, e eu não tenho reticências. Então eu sei que é um número decimal aqui onde o 4 é a parte inteira, e ele é composto de duas casas decimais. São 4 inteiros e 25 centésimos. Então, essa é a nossa resposta certa. Beleza? Então, espero que esteja tranquilo até aqui. Vamos para a última. Encontre a dízima periódica da fração 8 11avos. Essa questão é exatamente o contrário da questão que a gente fez, que era de encontrar a fração geratriz, que foi a número 2. Agora a gente vai encontrar a dízima. A dízima nada mais é do que o resultado da divisão. Então, se a gente tem uma fração que é 8 11avos,
toda fração é o resultado de uma divisão. Então a gente vai dividir 8 por 11. Então vamos lá. 8 dividido por 11. Vamos ver quanto vai dar isso. A princípio a gente não consegue dividir porque o 8 é menor do que o 11. Então a gente precisa colocar um 0, e um 0 ao lado do 8. Então 80 dividido por 11 vai dar 7. 7 vezes 11, 77. Subtraindo, 80 menos 77 sobra 3. Vamos continuar a nossa divisão. Já tem uma vírgula aqui, então a gente acrescenta só um 0 ao lado do 3. 30 dividido por 11 vai dar 2. Porque 3 daria 33. Então a gente vai ter que trabalhar com 22. 22. Subtraímos novamente. Sobra 8. De novo, um zerinho aqui para a gente continuar. Vai dar 7 novamente. 77. Sobra 3. E repara que a gente vai começar a repetir os passos. 30 de novo. Aqui fica 2. Sobram 8. E isso vai sendo repetido infinitamente. Então a gente sabe que aqui vai dar uma dízima periódica. Simples, né? O período é o 72, é o 7 e o 2. Então o nosso resultado está aqui, ó. Letra C. Muito bem, beleza. Espero que seja útil aí essa correção. Se alguma dúvida apareceu, ela seja tirada. Se não, qualquer coisa me perguntem. Olhem no Google, sala de aula, vai ter mais trabalhinho aí. Vamos para a atividade 3, tá? Então, aguardem aí que já vai chegar. Abraço, galera.